Olá, veja os destaques do portal da Assembleia. Lei do deputado Roberto Costa garante prioridade de atendimento a pessoas com diabetes. Presidente do TJ, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, assume interinamente o governo do estado. No quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com a diretora do Detran Maranhão, Larissa Abdala. Você vai ver ainda, começa hoje a 22ª edição do projeto Sonora Brasil, com representantes da arte e da cultura indígena. E mais, a nova geração de músicos que está sendo formada pela Banda do Bom Menino. É agora, no portal da Assembleia. De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, pelo menos 500 mil maranhenses têm a doença, que é silenciosa e pode levar à morte. Pensando em garantir o bem-estar dos diabéticos, a Assembleia Legislativa promulgou a lei de autoria do deputado Roberto Costa, que assegura atendimento prioritário em órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e instituições financeiras no Maranhão. A diabetes é uma doença crônica, hereditária, que em casos mais graves pode até levar à morte do indivíduo. Quem tem diabetes requer cuidados especiais e costuma mudar a rotina para o controle da doença. É o caso de Edilson Vanderlei. Ele é o presidente da Associação de Diabéticos e Hipertensos do Maranhão e foi diagnosticado há 15 anos. Nós temos que ter uma rotina diferente, mas o diabético bem tratado e bem acompanhado pelo profissional, pelo médico, pelo nutricionista, ele vive tranquilamente, porque a diabetes nada mais é que controle. Você tendo o seu controle, você viverá tranquilamente. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem no país mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença. No Maranhão, a diabetes atinge pelo menos 500 mil maranhenses com idade a partir dos 20 anos. Entre os principais sintomas estão a sede, a fome e o cansaço em excesso. Para garantir mais qualidade de vida à população maranhense que tem a doença, a Assembleia Legislativa promulgou por unanimidade a Lei Estadual 11.056 no dia 3 de julho. A lei é de autoria do deputado Roberto Costa e assegura prioridade no atendimento de pessoas portadoras de diabetes nos órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e instituições financeiras do estado. Ela foi indicada por um paciente portador da diabetes que sugeriu a nossa pessoa que a gente pudesse fazer essa indicação para ele aqui na Assembleia Legislativa. Então, tivemos a aprovação por parte da Assembleia e a sanção do presidente da Assembleia, Otelino Neto, né? Então, foi uma decisão, uma medida que como eu disse, vem atender milhares de pessoas portadoras de diabetes no sentido de garantir esse direito do atendimento prioritário. De acordo com o deputado, a lei atende a um pedido das entidades que atuam pelo direito dos portadores de diabetes, determina o cumprimento imediato e conta com o apoio das instituições. O mais importante de tudo é a participação, tanto na elaboração desta lei, como também na fiscalização da execução dela junto às repartições públicas e repartições também privadas, no sentido de respeitar essa lei, porque, na verdade, eu acredito que não teremos problema, porque vem assegurar um direito a pessoas que realmente necessitam desse amparo por parte do Estado, por parte do Poder Legislativo, no sentido de assegurar esse direito. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade no sentido do atendimento prioritário aos diabéticos. E nada melhor do que o que o deputado fez, de colocar uma lei como essa, de garantir nossos direitos e traz algumas vantagens para o diabético. Por quê? Aquele diabético que tem que estar tomando insulina, eu tomo uma por dia, às vezes, mas aí tem um horário que às vezes ele está numa fila, aí ele tem que sair, voltar para casa, né? Então tem que ter um cuidado maior. O presidente Jair Bolsonaro editou um novo decreto para regulamentar o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, que agora passa a incluir a nomenclatura oficial de atendimento a comunicadores e ambientalistas. O programa tem a finalidade de articular medidas para a proteção de pessoas ameaçadas em decorrência de sua atuação na defesa dos direitos humanos.
Atualmente, segundo o governo federal, um total de 528 defensores e defensoras de direitos humanos estão incluídos no programa de atenção em todo o Brasil. Entre as diversas áreas de militância dessas pessoas estão causas indígenas, direitos à terra e direito à população LGBT. O presidente do Tribunal de Justiça, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, assumiu interinamente o governo do estado por 2 dias. Em uma entrevista coletiva, José Joaquim ressaltou a harmonia entre os poderes no Maranhão. Ao lado de secretários de Estado, o governador interino falou com jornalistas sobre o período em que ficará à frente do Executivo Estadual. Observou que é o terceiro na linha sucessória, mas atende a uma determinação constitucional e ressaltou a harmonia entre os poderes no Estado. Há uma harmonia nos poderes constituídos do Estado, Legislativo, Executivo e Judiciário. Faço sempre questão de ressaltar nas minhas entrevistas e hoje aqui nós estamos exatamente, não só pelo que assim diz e afirma a Constituição, mas na realidade, o respeito que há entre os poderes constituído no estado do Maranhão. No período em que estiver à frente do Executivo Estadual, José Joaquim fará vistorias em obras na capital e na Baixada Maranhense. Em toda a história política do Maranhão, esta é a terceira vez que um presidente do Tribunal de Justiça assume a chefia do Executivo Estadual. Em 1990, o desembargador Nemésio Araújo substituiu o governador Epitácio Cafeteira. E em 2011, o desembargador Jamil Gedeon substituiu a então governadora Rosiana Sarney. O governador interino falou também sobre este momento histórico. Aqui, no governo do estado, mesmo interino, irei dar continuidade às ações já desenvolvidas e muito bem pelo senhor governador Flávio Dino, pelo também vice-governador Carlos Brandão. E dizer que o estado não para, as secretarias estão funcionando, os secretários estão aqui conosco e hoje e amanhã estaremos à frente e trabalhando e dando prosseguimento no que assim pensa o senhor governador do estado, que é o titular do Poder Executivo. Este ano, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, também assumiu a chefia do Palácio dos Leões durante viagem do governador Flávio Dino e do vice Carlos Brandão. Desta vez, como o Legislativo Estadual está em recesso, coube ao terceiro na linha sucessória assumir o cargo. Enquanto José Joaquim Figueiredo ocupou a cadeira de governador, o desembargador Lorival Cerejo assume a presidência do Tribunal de Justiça do Estado. E veja no próximo bloco um bate-papo com a diretora do Detran Maranhão, Larissa Abdala. O portal volta já. No quadro Sala de Entrevista de hoje, a diretora do Detran Maranhão, Larissa Abdala, fala sobre a intensificação da fiscalização no cumprimento da lei seca e também sobre as mudanças no Código Brasileiro de Trânsito proposto pelo governo federal. Olá, boa tarde. Que bom contar com a sua valorosa e para nós sempre significativa audiência aqui na TV Assembleia. Nós vamos falar agora de trânsito e, para isso, estamos recebendo a diretora-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão, Detran Maranhão, Larissa Abdala, que nos honra mais uma vez com a sua vida. Já estava com saudade da senhora. Ô, Juraci, obrigada pela oportunidade. É um prazer muito grande sempre estar aqui com vocês. Eu começo falando de um índice que chamou a atenção do Brasil. O Maranhão reduziu em 40% o número de internações advindas de acidentes no trânsito. Como é que a senhora recebeu um índice tão importante como esse? O que representa, já que no passado recente a gente convivia com uma situação... Me lembro a última vez que a senhora esteve aqui, eu disse, olha, os leitos dos hospitais estão muito ocupados por acidentes, principalmente de motos. E agora o Conselho Federal de Medicina fez uma pesquisa, divulgou essa pesquisa, que o Maranhão foi o estado que mais reduziu essas internações em virtude de acidentes de trânsito. Juraci, a gente recebe com muita felicidade, porque entende que isso é o resultado de um trabalho árduo de educação para o trânsito e de fiscalização. É muito importante, assim, extremamente importante para o estado do Maranhão ter alcançado esse patamar de redução.
E aí nós temos que levar em conta de que de 70% a 75% das nossas internações, elas são decorrentes de acidentes de trânsito, como você bem mencionou, notadamente de motocicleta. Esse é um índice que não é privativo do Maranhão, ele se repete nos estados do Nordeste, no Centro-Oeste e no Norte, onde motocicleta é elencado como o principal problema de trânsito e a maior dificuldade de gestão que todos nós que trabalhamos com o trânsito temos. É motocicleta indiscutivelmente. Se você perguntar para todos os diretores de Detran do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles vão elencar a motocicleta como seu principal problema. Então, nós entendemos que esse resultado foi um resultado extremamente bom, positivo, mas também nos traz uma responsabilidade ainda maior de sempre galgar esses índices de redução. Notadamente porque tivemos 40% de redução de internação, mas ainda temos um patamar altíssimo, né? Tanto na rede pública quanto na rede particular de hospitais com pacientes resultantes de acidente de trânsito. É uma redução que traz, né, um resultado muito positivo e representativo, mas tem que ser perene o trabalho, né? Ele precisa continuar, né? Eu costumo dizer que o trabalho de educação e fiscalização é um trabalho contínuo, persistente, ele tem que ser coeso, ele tem que ser intermitente. Se nós não trabalharmos trânsito da forma de educação e da forma de fiscalização nessa sistemática de continuidade, de perenidade, indiscutivelmente os resultados não aparecerão. E nesse contexto, a intensificação em relação à operação da lei seca é fundamental, né? Fundamentalíssimo, até porque nós temos também, quando nós analisamos as maiores causas de acidente de trânsito no país, também não é um índice próprio do Maranhão, mas quando analisamos, nós sempre elencamos, nós sempre encontramos excesso de velocidade, alcoolemia e agora, por incrível que pareça, despontando sobre outras causas, a questão do celular, notadamente a utilização de aplicativos, né, enquanto se está conduzindo um veículo automotor. Mas a alcoolemia é sim uma causa muito importante porque ela também nunca vem só. Normalmente a alcoolemia conjugada com desrespeito à sinalização, a alcoolemia conjugada com excesso de velocidade, a alcoolemia conjugada com o próprio celular, né? Então a alcoolemia ela normalmente vem conjuntamente com outras causas. É um problema grave, não é? Gravíssimo. Envolve saúde pública. Envolve saúde precisa pública. Precisa ser combatido no trânsito, né? Quantas e quantas famílias têm sua vida ceifada, né? E o mais intrigante, doutora Laís, é que às vezes o cidadão bebe, faz essa combinação que se torna trágica, bebida e volante, e às vezes ele tem algumas escoriações, mas quem está passando do outro lado, que não tem nada a ver com a irresponsabilidade, a imprudência, a falta de respeito às leis do trânsito, acaba perdendo a vida, né? Duas coisas que eu gosto muito de destacar quando eu falo da questão da Operação Lei Seca, Juraci. A primeira, que ninguém quer acabar com a diversão de quem quer que seja, né? Opções de deslocamento existem. O que é proibido por lei é o consumo da bebida alcoólica conjugada com a condução de um veículo automotor. Quem gosta de consumir bebida alcoólica, a sua cerveja, o seu vinho... Elege um anjo, né? Alguém da família, algum amigo, né? Outras opções existem. Existe o táxi, existe o Uber, existe exatamente o anjo, que é uma carona solidária de quem não consumiu essa bebida alcoólica. Ou seja, outras opções existem. A outra é que é muito importante nós vencermos alguns paradigmas. A nossa geração, Juraci, você é mais novo do que eu, mas eu vou me igualar aqui. A nossa geração, ela foi mal educada para as questões de trânsito. Por exemplo, a nossa geração foi uma geração que resistiu muito à utilização, por exemplo, do cinto de segurança. A nossa geração cresceu ouvindo uma máxima extremamente falsa que é: eu dirijo melhor depois que bebo.
né? E cientificamente isso está demonstrado, que a sua percepção Totalmente ao contrário, né? completamente alterada na hora em que você consome uma bebida alcoólica ou qualquer outra substância psicoativa que é vedada por lei. Doutora Larissa, embora saibamos de todas essas vertentes que a senhora acaba de narrar aqui, né, fazendo uma explanação muito apropriada do que acontece, o combate que vem se intensificando em relação à alcoolemia e outras questões de imprudência, a gente vive uma situação no Brasil que é preocupante. Algumas leis que podem surgir aí, outras que já tiram um pouco daquela fiscalização mais eficaz, mais veemente. Como é que a senhora, como presidente da Associação que congrega os Detrans do Brasil, tem visto esses movimentos, esses projetos de lei aí em relação à cadeirinha, em relação à carteira de habilitação? Como é que a senhora está vendo o que está acontecendo no país em relação ao trânsito que ainda está vitimando muitas pessoas? Com extrema preocupação. Todos os diretores de Detran, de forma unânime, somos 27, nós entendemos que ainda que a legislação de trânsito prescinda de alguns ajustes, a maioria dos ajustes não são os que são objeto do projeto de lei encaminhado pela Presidência da República ao Congresso Nacional. Por exemplo, acho que a coisa mais eloquente com relação a essa impropriedade é exatamente as cadeirinhas, os assentos de elevação e o bebê conforto necessário para que nós desloquemos crianças de até uma determinada idade de forma segura num determinado veículo automotor. E existe assim, hoje em dia existe uma dualidade muito grande, né, dizendo que não, é que o combate, a contestação a esse projeto de lei seria uma questão ideológica, uma questão política, e não é. Né? E aí também uma outra falácia é aquela que diz assim, não, a utilização do assento de elevação, da cadeirinha, do bebê conforto, ela decorre não da lei, mas sim do amor que nós temos pelos nossos filhos. Não é verdade, Juracy. Eu vou de novo lembrá-los. Existiu uma geração que antes da cadeirinha se tornar obrigatória, que eu não duvido que amem seus filhos, inclusive a minha própria geração. Claro que nós temos nossos filhos como os seres que mais amamos no mundo, mas vamos nos lembrar, antes de ser obrigatória essa cadeirinha, nós usávamos 100% das vezes que conduzimos nossos filhos, nós usamos essa cadeirinha por mero amor? Claro que não. Muitas vezes, quantas e quantas crianças e quantas eu mesma, antes de ser lei, eu fui mãe, sou mãe de 3 meninos e muitas vezes eu não utilizei essa cadeirinha, porque não era obrigatório na ocasião. Então é muito importante que seja obrigatório para que se sistematize o costume de utilizar a cadeirinha como uma forma segura de levar nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, nossos sobrinhos. É muito importante. A cadeirinha, eu acho que é a coisa mais eloquente da impropriedade desse projeto de lei que eu pudesse agora destacar para você. Prorrogação da validade da Carteira Nacional de Habilitação, o que a senhora acha? É polêmico, né? É polêmico. Agora, algumas reflexões hão de ser feitas. Por exemplo, você passa, Juracy, 10 anos sem ir ao médico? Não. Não. As pessoas costumam fazer um exame a cada ano. As mulheres, as crianças, os homens costumam ir ao médico pelo menos uma vez ao ano. E as campanhas deflagradas estão aí justamente para isso. Exatamente para isso. Me diga uma coisa, se você costuma ir ao médico todos os anos, como é que você vai passar 10 anos sem que um médico lhe olhe para saber se você está apto a conduzir um veículo automotor? Um dos sentidos que mais se cobra é a visão e a gente precisa todos os anos fazer. Visão, outra coisa, outra situação, não só a visão. Na realidade, existem outras situações que o médico do tráfego pode verificar. Por exemplo, hoje em dia nós temos um índice alarmante de doenças do pânico. Nós temos um índice grande de diabetes.
A perda dessa faculdade, ela precisa ser analisada com uma periodicidade menor do que 10 anos, e isso é fato. Né? Por exemplo, nós temos assim, acidentes que tiveram grande repercussão, um em Brasília e um no Rio de Janeiro, por exemplo, foi por hipoglicemia, onde a pessoa, o condutor do veículo automotor, perdeu os sentidos. Em Brasília, levou a óbito um casal que estava fazendo, inclusive, caminhada, e a própria condutora faleceu, então foram 3 óbitos. E no Rio de Janeiro, que ficou muito conhecido aquele caso de que a pessoa invadiu uma área em que tinham crianças brincando na praia de Copacabana e levou a óbito várias pessoas. Tudo isso precisa que essas questões sejam levadas em consideração, né? Se você me questionar, mas o exame médico, ele não tem o apuro, ou muitas vezes o médico de tráfego não é tão incisivo ou tão atencioso, eu posso até concordar com você. Então, vamos trabalhar para que esse exame tenha uma melhor qualidade. Mas não dizer que em 10 anos a condição física, de visão, psicológica, emocional, endócrina, hormonal, que ela pode sim trazer algum tipo de distúrbio que impeça ou que pelo menos coloque uma restrição na condução desse veículo automotor. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com a diretora-geral do Detran Maranhão, doutora Larissa Abdala. Diretora, muito obrigado por ter vindo aqui. É sempre um prazer e uma satisfação renovada, encontrá-la e bater um papo sobre essas questões do trânsito no Maranhão. Muito obrigada, Juraci. Nós estamos sempre à disposição, né? Toda vida que vocês tiverem uma pauta com o Detran, com o trânsito, nós temos a total satisfação de vir e dar os esclarecimentos devidos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, senhora. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. Até a próxima oportunidade. A seguir, as principais notícias do nosso estado estão de volta no portal da TV Assembleia. Convido a todos a ficarem sempre ligados. A musicalidade indígena toma conta de São Luís a partir de hoje com a 22ª edição do projeto Sonora Brasil, que reúne grupos indígenas de diversas regiões do país. Quem tem mais detalhes sobre a programação é o repórter Ronald Segundo. A musicalidade indígena toma conta da Ilha do Amor nesta semana. No período de 26 a 31 de julho é que a 22ª edição do projeto Sonora Brasil vai acontecer aqui na capital maranhense e reúne cerca de 11 apresentações de grupos indígenas de várias regiões do país. Vale lembrar que a música é um dos elementos que mais enriquece a cultura indígena. As apresentações acontecem inteiramente gratuitas aqui no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, também no Anfiteatro Beto Bittencourt, no Sesc Turismo e também no Sesc Centro. Vale lembrar que a programação completa você pode acompanhar através do site sescma.com.br. Ronald Segundo para a TV Assembleia. Você vai ver agora a história de talento e perseverança de jovens que participam da Banda do Bom Menino, que há mais de 20 anos muda a vida de crianças e adolescentes carentes de São Luís. Essa história é contada na reportagem especial do repórter Fábio Cabral, com imagens de Fábio Lima e Gilson Cardoso. Uma nova geração de músicos que está sendo lapidada por uma das escolas mais tradicionais da capital. Flautistas, saxofonistas, trompetistas. Mãos e bocas habilidosas preparadas para tocar diferentes instrumentos de sopro. Aqui, eles aprendem cedo o significado da música para a vida. Quando eu estou triste, ela me alegra. Quando eu estou alegre, ela me alegra cada vez ainda, mais ainda. É com esse entusiasmo que 2 vezes por semana, meninos e meninas de 9 a 15 anos se reúnem neste auditório para os ensaios. A banda e a Escola do Bom Menino nasceram juntas há 26 anos no bairro do Desterro. Foi uma forma que os idealizadores pensaram para despertar entre crianças e adolescentes da comunidade o interesse pela música. Mas no início não foi nada fácil.
Na primeira banda, em 1993, nós tivemos que ir de casa a casa, em todas as ruas do desterro. Conversar com o pai, com a mãe e com o próprio menina na faixa etária de idade de 9 a 14 anos. Fomos de porta em porta e recrutamos 80. Hoje são as famílias que procuram a escola. 468 alunos de várias partes da cidade estão matriculados. Eles estão divididos em 2 grupos. A banda popular é a maior, formada por iniciantes e por quem está há menos tempo na escola. Esse grupo ainda recebe aulas de teoria musical, além de participar dos ensaios coletivos. Já os alunos da elite são os veteranos, um grupo menor, com mais experiência e repertório mais variado. Em mais de 2 décadas de formação de talentos, já passaram por esses bancos cerca de 10 mil alunos. Muitos viraram mestres ou músicos profissionais e passaram a integrar outras bandas do estado. Nós somos pioneiros em criar músico, né? Pegamos o menino lá com 8, 9 anos, começamos da teoria, do nada, do zero, até ele chegar no nível que a gente está vendo aqui, que é a banda elite. Um exemplo é o Elton, soldado da banda do Corpo de Bombeiros, que veio contar a experiência dele para a turma. Já passei pela banda do Exército, banda da Polícia e hoje estou no Corpo de Bombeiros, tudo graças a este talento adquirido aqui na Escola de Música do Bom Menino. Hoje, muitos desses alunos já estão seguindo o mesmo caminho. Eu faço parte do Colégio Militar do Júlio e entrei lá pela banda. Eu faço parte da banda do Colégio Militar, que é a banda do Colégio Militar Tiradentes. Mas há quem não sonhe em seguir uma carreira profissional na área. Eu não penso seguir carreira como musicista, sigo outra profissão, mas se eu quiser conseguir como musicista, dá, porque a Escola de Música do Bom Menino dá uma base para a gente. Para o Kelson, a música tem uma importância maior na formação cidadã. Eu era muito bagunceira, agora eu acho que eu tô menos, né? Também a minha disciplina com a minha família, com meus amigos. Mas nem todos esses resultados alcançados ao longo do tempo são garantias de que a escola e a banda possam continuar funcionando sem problemas. Sem dinheiro para bancar as refeições diárias, a escola viu 80 alunos deixarem de frequentar as aulas. Isso sem falar na falta de pagamento dos funcionários. É complicado, está trabalhando, não está recebendo, mas o músico ele trabalha de certa forma com o coração. Ele não trabalha pensando na recompensa financeira, senão não existiria nem a profissão. O músico se doa de maneira a transmitir o que aprende. Foi isso que eu aprendi. Eu aprendi de graça e hoje eu estou passando de graça. Ela vive atualmente numa crise, terrível crise financeira, se arrastando nesses últimos 4 anos numa grande crise financeira, ao ponto de que nós estamos hoje até no 7º mês do ano, com todos os funcionários prestando seus bons serviços à escola. Nunca deixamos um dia que nenhum aluno deixasse de assistir aula, e chega a ser um trabalho quase que sacerdócio. Mesmo com a falta de dinheiro, a banda e as aulas continuam, encantando não só apenas aqueles que vêm até a escola. Toda semana, os alunos saem da sala de aula e vêm aqui para o lado de fora, para as ruas do centro histórico da cidade, onde fazem um desfile, uma espécie de demonstração pública daquilo que aprenderam na sala de aula. Nos casarões coloniais, quem estava à toa na vida, ou mesmo trabalhando, parou. Passa todos os dias 5 horas e todos os funcionários saem correndo para vê-la. A gente acompanha aqui na rua, alegra as nossas tardes. Quem teve o privilégio de parar e ver a banda do Bom Menino passar, certamente se encheu de amor. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens e a entrevista de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Para você, um ótimo fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!